perseverança. Então, nós vamos falar exemplos bíblicos de perseverança que o autor original usou para motivar os nossos irmãos do primeiro século a permanecer na fé. E são exemplos que dá também para a gente colocar em prática. Por exemplo, Abraão, que esperou com paciência, Hebreus 6,15, né? E por isso ele obteve a promessa. Moisés, que permaneceu firme, Hebreus 11:27, contemplando aquele que é invisível. E Jesus, que perseverou, né? Suportando a cruz, Hebreus 12:2. Ou seja, então, o autor de Hebreus, ele usa esses exemplos bíblicos, né? Para nos incentivar e a gente permanecer firme como foi, né, no início, entendeu? Como foi na igreja do primeiro século, né, e isso serve para nós hoje também, é aplicado a nós hoje também. A ênfase da carta é a supremacia ou a superioridade de Cristo, né, mostrando Jesus Cristo como profeta, rei e sacerdote. Isso aqui daria outro estudo. São os 3 ofícios de Cristo: profeta, rei e sacerdote. E esse, né, é um estudo importante, porque fala muito a nós também, tá? Se Deus permitir, nós vamos falar um pouco desses 3 ofícios de Cristo, como profeta, rei e sacerdote. Então, ela enfatiza a superioridade de Cristo como profeta, ele é maior do que aqueles profetas, como sacerdote, ele é o sumo sacerdote, o sacerdote eterno, né, não da ordem de Levi, né, da tribo de Levi, que eram trocados quando, né, vinha a idade e a morte, né, mas ele permanece sacerdote eterno e ele é rei dos reis, profeta, rei, sacerdote. Resumindo, fica nesse isso aí, os 3 ofícios de Cristo. Bom, quem é o autor aos Hebreus? É outra pergunta para a gente compreender a carta. Eu acho que Orígenes, né, no século II, foi o que respondeu melhor a respeito de quem é o autor, né? Ele diz o seguinte: só Deus sabe quem realmente escreveu a Epístola aos Hebreus, tá? Eu acho que foi a melhor resposta. Para outros estudiosos dos dias atuais, eles têm colocado Paulo, Barnabé, Apolo, Priscila, Lucas e outros, né? Priscila, por algumas vezes em Atos dos Apóstolos, ela ser mencionada à frente do seu marido, Priscila e Áquila, né? Outros estudos mostram que Priscila foi até tutora de Apolo. Apolo, ele era muito sábio e poderoso nas palavras, mas em Atos 18, capítulo 18, 24, 20, 26, parece que Priscila e Áquila falando, colocando Priscila na frente, mostrando assim que Priscila era uma mulher sábia e dominava o evangelho. Depois que vai colocar Áquila e Priscila, mas no início era Priscila e Áquila, porque parece, né, que ela foi primeiro impactada por essa mensagem, compreendeu e levava esse estudo a outros, né? Porque e aí eu achei belíssimo ter colocado ela aqui, porque numa cultura, né, totalmente machista, né, eles mencionaram uma mulher, realmente, né, não tão simples assim, mas ela está aqui, aí ela é uma das pessoas, aí outros batem o martelo, os teólogos atuais falando que era Paulo, né, por causa de algumas coisas que nós encontramos no final da epístola. Então, mas aqui só Deus sabe. Eu acho que Orígenes, ele respondeu melhor, né, essa questão, tá? Quem eram os leitores da carta aos Hebreus, né? Quem eram essas pessoas? Bom, provavelmente, o nome já diz, parece que eles são judeus convertidos ao cristianismo, entendeu? Eles foram criados dentro do judaísmo, então eles sofreram perseguição das duas partes. Eles sofriam perseguições dos judeus ortodoxos, eles sofriam perseguição dos romanos, né? Então, quando eles se convertiam ao cristianismo, eles sofriam perseguição, né, das duas partes, né? Os judeus convertidos ao cristianismo, eles sofriam muito perseguições de todos os lados. Os leitores originais, eles vão colocar aqui, algumas sugestões: Jerusalém, Alexandria ou Roma. Provavelmente Jerusalém, faz muita referência ao templo, essas coisas, né? Hebreus 10:11 vai ter uma referência clara, né, a esse respeito.
a data da carta, eles também colocam, já que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, então eles pegam uma data anterior, já que faz tanta referência ao templo também. Então, mais ou menos, essa parte meio chatinha mesmo, mas é a parte técnica da epístola, como eu falei, tá, irmãos? Espero que os irmãos estejam entendendo. Se eu estiver indo rápido demais, vocês falem aí, avisem aí que algumas coisas dá para olhar aqui, aí vocês falem que eu volto um pouquinho, tá bom? Então, a data da carta também não está tão específica assim, então a gente vota que seja 70 antes de 70 depois de Cristo, né, por causa do tempo que foi destruído em 70, no ano 70 pelos romanos, né, e tal, e colocando a culpa também nos judeus, a perseguição foi maior ainda devido a esta causa. Qual é a mensagem da carta? A melhor maneira de você, uma das maneiras de você estudar essa epístola é você olhar essa carta, eu li ela numa tacada só, porque carta deve ser lida numa tacada só. Para você pegar o todo e compreender, o bom é você pegar ela e, de uma tacada só, você lê ela. E quando você estiver lendo essa epístola, essa carta aos Hebreus, você circular maior, melhor e superior. São as palavras que vão estar a todo momento ali falando de Cristo. Ele é maior, que ele é melhor, que ele é superior, entendeu? Então tem tem essa questão que é interessante a gente circular aí, né? Que você vai ver que vai estar falando todo momento, vai iniciar falando que da superioridade de Cristo aos profetas e aos anjos, superioridade de Cristo a Moisés e Josué, superioridade de Cristo como sacerdote e a superioridade da fé cristã. Então, você aí vai pegar toda a epístola aí do início ao fim. Amém? Fui um pouco rápido aí, mas esse aí é o pano de fundo, tá? Para a gente poder agora desenvolver os textos. Acho que eu fui um pouco rápido, né? Mas acho que eu consegui pegar a parte necessária aqui para a gente agora partir para o texto em si. Bom, Deus falou e continua falando, Hebreus 1, versículo 1. No passado, olha, YouTube tá ok, tá? O YouTube tá ok, Fernandinho ajudou aqui, né? No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, tá? Deus falou e continua falando. Essa é a primeira parte aqui que o autor da lição traz para nós aqui. De muitas maneiras e de muitos modos, outra hora Deus falou, né? Aí ele colocou o seguinte: a fé deve estar não somente na existência de Deus, mas na comunicação de Deus. Alguém já disse, com essa frase eu não concordo muito, o autor colocou aqui. Se os irmãos não concordam, coloca aí, tá? Tipo, não, antes ele quis dizer assim, talvez eu entendi errado. Ele colocou o seguinte: que Deus não falará aquela pessoa que não acredita que Deus fala, né? Deus não falará para aquela pessoa que Deus não acredita que Deus fala. Bom, se o autor colocou aqui de maneira inspirada, realmente, né, é loucura o mundo, né, as coisas do espírito. Então, realmente, Deus não falará de maneira inspirada, eles não compreendem as coisas de Deus. Mas, de outra maneira, o Salmo 119, ou Salmo 19, 1, versículo 4, e Romanos 1, 20 e 23, vai estar falando uma revelação geral que Deus fala, né, de muitas maneiras. E Deus fala com todos, né? Eu acho que nenhum de nós aqui nasceu cristãos, né? Então, teve um momento que eu particularmente não queria saber de Deus, de ouvir a voz de Deus, e Deus falou ao meu coração. Por isso que eu coloquei aqui, de maneira inspirada, sim, mas de maneira geral, Deus fala com quem quer e de maneira sobrenatural. Eu não sei se talvez eu interpretei a frase de alguém que colocou aqui nessa revista, né? Deus não falará para aquela pessoa que não acredita
né, que Deus fala, né, colocando tipo uma limitação. Então, Deus, né, ele falou ontem, né? Como é que Deus falou ontem? Muitas vezes e de muitas maneiras, pelas leis, instituições, cerimônias, rei, juiz, sacerdote, visões, revelações angelicais, sonhos, jumentos e, e outras coisas, né? Então, Deus falou aos pais de várias maneiras, tá? Isso é aos pais, aos nossos antepassados, né? Pelos profetas, revelações iluminadoras vinham por meio dos profetas, né? Repetidas vezes os profetas diziam assim, diz o Senhor. Hoje, né, Deus nos fala hoje pelo Filho. Aqui seria assim, que Deus hoje fala pelo verbo da vida, ou pela sua palavra inspirada, entendeu? Pela sua palavra inspirada. E aqui vale que muitos cristãos hoje, eles ficam buscando ouvir a voz de Deus por enigmas, sei lá, querendo, né, colocando seus corações em coisas assim, que, ou um sonho que tem alguma coisa, eu não quero limitar a maneira com que Deus pode se manifestar aos seus filhos, mas eu quero dizer que nosso coração, ele deve estar ancorado à palavra de Deus. Nós não devemos colocar, né, diretamente nos nossos corações e tentar, como se não me engano, Freud, né, querendo achar interpretações e tal. Eu lembro que tem uma passagem em Números que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se eu acho essa referência aqui, que vai ser interessante. Números, acho que até, deixa eu ver se eu números, números 12, houve uma rebelião, Miriam e Arão ali, houve uma rebelião, acho que era a respeito do comunicado, né, da liderança de Moisés. Diz assim, versículo 1, Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa de uma mulher etíope, por causa do seu casamento que ele tomara, pois ele havia casado com uma etíope. E disseram, por acaso o Senhor falou somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor, o Senhor Deus ouviu isso, esse questionamento, né? Moisés era um homem muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e logo o Senhor disse, né, a Moisés, a Arão e a Miriam, sai os três para a tenda da revelação, e os três saíram. Deus chamou eles para um particular. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e colocou a entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam, e os dois se aproximaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, o Senhor, me revelarei a ele em visão e falarei com ele em sonho. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele frente a frente ou face a face, claramente e não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Ou seja, o que nós temos aqui hoje, no Novo Testamento, é a maneira clara como é que Deus nos fala hoje. Eu não estou falando que colocando, né, uma limitação aqui, mas o que eu estou querendo dizer é que o que Moisés recebeu, né, foi uma glória. O que nós recebemos da parte de Deus, pelo Espírito Santo, é mais glorioso ainda. Paulo vai falar que nós não somos como Moisés, que tinha que colocar a venda no seu rosto, né, o véu, aliás, do seu rosto, para que os hebreus, né, para que o povo, né, de Israel não pudesse ver a glória do Senhor desvanecendo ali do seu rosto, mas nós, né, vamos refletindo a glória de Deus de glória em glória, ou seja,
a revelação que nós temos hoje é superior de Moisés. E às vezes nós queremos voltar para lá para trás, entendeu? Para as coisas primárias. Então, essa questão da gente querer mais ouvir a voz de Deus com sonhos, né? É, é, por um outro intermediário que não seja Jesus, é uma forma primária. Eu lembro que no início de nossa caminhada cristã, no início da minha caminhada cristã, né, Deus usava muitas coisas, assim, porque, né, a gente ainda não tem entendimento, a gente não vem para as escrituras ainda, então Deus vai falando, mas conforme vai vindo o amadurecimento cristão, o entendimento, você vai crescendo na graça de Deus, Deus ali, a partir daquele momento, ele não vai ficar mais, né, falando por enigmas, né, mas através da sua palavra, que está clara a revelação de Deus, e Jesus hoje nos fala pela palavra, entendeu? Aqui, eu não estou defendendo uma linha que nós chamamos de linha sensacionista, né? Deus, ele é um Deus sobrenatural, não estou falando que Deus não possa falar, né, de outras maneiras, mas o que eu quero dizer é que a palavra final é as escrituras, que nós não devemos colocar nossas esperanças nessas coisas, né? Nossos próprios sentimentos, eu senti, eu sonhei com isso, entendeu? O máximo é você orar em relação a isso, né? Pedir sabedoria a Deus de como agir com uma situação ou outra, mas nunca achar que aquilo é a palavra final de Deus. A palavra final de Deus está aqui. São as escrituras sagradas. Nós precisamos de querer que, assim, eu quero tanto ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. Nós temos que ler a Bíblia se nós queremos ouvir, de fato, a voz de Deus. Então, como que Deus nos fala nos últimos dias? Pelo Filho. Deus nos fala nos últimos dias através de Cristo Jesus. O autor colocou, aquilo que foi dado outra hora preparou o caminho para a comunicação mais importante de todas. Tá? A revelação divina, ela é progressiva. A progressão vai da promessa até Cristo, né? Ou seja, não é que lá era não valia e hoje vale, não. Lá o que o autor está querendo dizer lá, aqui, que lá são sombras, e hoje nós vivemos a realidade, entendeu? E muitos hoje querem as sombras, né? Muitos hoje querem resgatar, só a escritura, amém. Muitos hoje querem resgatar, né? Querem andar para trás, ao invés de continuar caminhando. A revelação hoje que nós recebemos é superior, entendeu? Não adianta a gente querer ficar voltando, né, para as coisas lá, né, que Deus usava um homem só, e tá, hoje todos que estão em Cristo Jesus têm o Espírito Santo, e Deus fala ao seu coração de maneira profunda, né, um tempo atrás eu preguei numa determinada denominação, né, em que muitas pessoas, elas estavam ali, né, para ouvir de Deus, né, a partir de um homem, no sentido assim, de uma profecia, não tem, é isso que o Senhor te diz, e muitas pessoas são frustradas, porque quando ouvem uns homens desses, coloca suas esperanças, seu coração naquela palavra do homem, e muitas vezes eu conversei com pessoas assim, e eu falei, quem que falou isso? Não, foi Deus que falou. Deus falou como? Qual é o versículo? Qual foi o livro da Bíblia? Não, Deus falou através, né? Eu falei, meu amigo, entendeu? Então, isso é complicado. E aí, tadinho, quando essas coisas não acontecem na vida dessas pessoas que recebem esse tipo de revelação, né? Esses homens falam assim, porque você não teve fé, meu Deus. Quando Deus fala, irmão, é fato, vai acontecer. Então, a melhor revelação, né, a melhor maneira de que Deus fala conosco hoje, entendeu? É através da sua palavra. Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que se deleitar na palavra de Deus, você deve pedir entendimento da palavra de Deus, você deve meditar na palavra de Deus. Nesses últimos dias, que últimos dias são esses? Esses últimos dias são exatamente os dias que nós estamos vivendo. Cristo veio, né? Ele morreu e ressuscitou. A partir do momento ali da sua ressurreição, nós estamos vivendo nos últimos dias, e nesses últimos dias ele fala e tem falado conosco, né, através da sua palavra. É a última palavra de Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo é a última palavra de Deus.
né? É aquela questão, né? Olha, se prepara que ao terceiro dia, né, eu descerei. E nós estamos vivendo próximo desse terceiro dia em que Deus, né, há de buscar a tua igreja. Então, essa palavra do Senhor é a última palavra. Né? Deus falou de muitas maneiras no nosso antepassado, hoje ele tem nos falado pelo seu Filho, assim, de maneira final, né? Então, a questão dessa epístola é o seguinte, o tema central, que o passado cedeu lugar às coisas melhores, né? É, o autor continua aqui, nos falou pelo Filho. A essência da revelação cristã é que Deus é bem mais visto no seu Filho. Isso aqui nós vamos trabalhar agora aqui a respeito que o autor colocou aqui, 7 fatos acerca do Filho, Hebreus capítulo 1, de 2 a 3. Eu espero que não esteja sendo rápido demais aí, irmãos. Hebreus 1, de 2 a 3 é o que nós vamos trabalhar. O autor colocou uma aplicação aqui. Onde está a voz de Deus hoje? Quem é o verdadeiro porta-voz de Deus? Como Deus fala ao homem de hoje? Quem é a voz de Deus para você? Vale a pena você pensar agora a partir disso, nesse primeiro versículo que nós trabalhamos aqui. Né? Onde está a voz de Deus? Quem é o verdadeiro porta-voz de Deus? Como Deus fala ao homem hoje? E quem é a voz de Deus, né, para você hoje? Então, eu acho que ficou claro para os irmãos que Deus nos fala hoje pelo seu Filho. Quem é o verdadeiro porta-voz de Deus hoje? É aquele que lê o texto, explica o texto e aplica o texto, tá bom? Não é aquele que fala de si mesmo, mas aquele que fala do nosso Salvador. Às vezes, testemunhos, eles são maravilhosos, histórias são maravilhosas, experiências são maravilhosas, mas se essas histórias, se esses testemunhos não estiver permeado pela palavra de Deus, não vai operar conversão e nem salvação. Não vai. Vai mexer com a emoção das pessoas, vai levar as pessoas a chorar, vai levar as pessoas a refletirem, né? Talvez vai ser o melhor empreendedor e tudo mais, né? Mas não vai transformar coração. O que transforma corações, o que transforma o coração é a pregação da palavra de Deus, tá? É a pregação, a explicação e a aplicação da palavra de Deus. Né? E versículo 2 e 3, parte final. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a expressão exata dos seus textos, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas altura. Quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas? Simples, né? Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, porque ele é o criador de todas as coisas. Em outras palavras, o Filho está herdando o que ele mesmo criou. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Foi através do Filho que Deus fez o universo. Todas as coisas foram criadas por ele, e para a glória dele. O Filho é o resplendor da glória de Deus. O Filho possui o brilho que irradia a glória de Deus. O Filho é a expressão exata do ser de Deus. Assim como a imagem e inscrição de uma moeda corresponde exatamente ao padrão matriz, o Filho de Deus é a mesma imagem do que Deus é. Ou seja, você quer conhecer a Deus, você quer crescer no conhecimento de Deus, você quer ver a Deus, olhe para Jesus. Jesus é a expressão exata. Vocês lembram daquela passagem que os homens eles queriam pegar Jesus se não me engano, eram os líderes, né, da lei, e aí eles perguntaram assim, Senhor, é lícito pagar tributo a César? Aí Jesus ele chega e fala bem assim, chama eles de hipócrita, alguma coisa assim, me dá a moeda, né, trazendo para hoje, né? Me dá esses fios, me dá a moeda. De quem é a inscrição que está nessa moeda aí? Ou seja, de quem é essa imagem que está na moeda?
a Israel de César. Então ele fala assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando nós paramos para pensar, o valor monetário, a moeda era de César, mas César foi criado à imagem e semelhança de Deus. César, o próprio César e toda a criação, ainda que corrompida pelo pecado, ainda que não expressa a imagem exata de Deus, pertence a Jesus, pertence a Deus, né? Então, essa ideia, o Filho, ele é a expressão exata de Deus. E quando todo homem, ele é a imagem e semelhança de Cristo. Todo homem, né? Todo homem. Mas quando esse homem, ele é resgatado, né? Quando ele deposita sua fé, ele crê em Jesus Cristo, agora ele está sendo formado e está sendo transformado à imagem e à semelhança de Cristo, como diz lá em Romanos 8, acho que 28 e 29, está em Romanos capítulo 8. Ou seja, nós estamos sendo transformados à imagem e à semelhança de Cristo. Por isso que entra aquela palavra que eu gosto muito de falar, que é a âncora da minha alma, e eu falo para todos, que todas as coisas se cooperam para o bem. E que bem é esse? É nos tornar essa imagem de Cristo, entendeu? Todas as coisas se cooperam para que nós podemos nos tornar a imagem de Cristo, sermos mais parecidos com Cristo. Cuidado, nós não somos salvos fazendo o que Cristo fez, tá bom? Entendam bem isso, que Jesus ele deixou o exemplo para nós. Mas se você começar a caminhar querendo viver e fazer exatamente o que Jesus fez, você está tropeçando na pedra de tropeço. Nós somos chamados a crer no que ele fez, entendeu? A crer no que ele fez. O que nos salva não é seguir o exemplo de Cristo exatamente, mas é você crer no que ele fez por você. A vida de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição te justifica diante de Deus, entendeu? Lógico que é um ótimo exemplo moral, né, de amor. Não estou falando que nós não devemos fazer isso. Isso vai ser fruto, né? Essas coisas são fruto de salvação, são fruto do que Deus operou nos nossos corações, mas nós não somos salvos, né, por boas obras, não somos salvos por isso. Então, nós somos salvos crendo no que Cristo fez, na maneira que Cristo viveu, morreu e ressuscitou. Entendeu? A partir desse momento, você crendo na obra de Cristo, naquela cruz do Calvário, nós somos salvos somente pela graça. Então, porque nós somos salvos, né, nós vivemos de acordo com a tua palavra, né? Então, isso aí é bem importante, entendeu? Mais do que você querer fazer, é você ser, é você nascer de novo, de fato. Então, você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. E qual é a melhor maneira de olhar para Jesus? Olhar para as Escrituras, estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras e ainda mais viver, procurar colocar em prática a palavra de Deus. O Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo foi formado pela palavra de Deus, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, né? E então, vamos lá, rapidinho lá, que falhou aqui. 1 João 1:1, né? 1 João 1:1, aqui, ó. Aqui, ó. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito, né, existiria. Então, o universo foi criado, né, pela palavra de Deus. O Filho fez purificação dos pecados. Agora, o autor passa, né, dos atos cósmicos, ou seja, falando que os mundos, aqui quando fala que os mundos foram criados pela palavra de Deus, está falando dos universos, né? Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Agora, o autor, ele passa, né, para as coisas relacionadas, para as coisas pessoais, né, que tem a ver com a humanidade. E então o autor colocou assim: agora o autor passa dos atos cósmicos do Filho para a sua revelação pessoais com a humanidade. E o que ele destaca é a obra expiatória de Cristo na cruz. Né? Nesses últimos dias ele falou pelo Filho, ele é um resplendor. Aqui, ó, nesses últimos dias ele falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez todo o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação. A purificação, os irmãos estão ouvindo aí, tá ok?
feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus, né? Alguém coloca aí, alguém tem essa tradução que está falando expiação? Expiação? Alguém tem aí? Alguém pode dar um ok aí? A minha tal expiação, Anderson, e tal, né? Então, que obra é essa expiatória de Cristo? O que isso significa? Expiação significa anular, tá? Ou cancelar. Por isso que algumas traduções tá purificar ou purificação, né? Por ele nós temos o cancelamento de nossas dívidas ou de nosso pecado. Vá lá para Romanos 3:25. Esses são os termos importantes a gente saber aí. Romanos 3, versículo 25. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para a demonstração da justiça. A quem Deus ofereceu? Quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio do seu sangue? Jesus, né? Ou seja, o que significa o sacrifício propiciatório? É nos tornar favoráveis a Deus. É nos tornar favoráveis a Deus. E esse é um termo teológico que está nas nossas Bíblias, que é muito importante a gente entender. Por que isso é importante a gente entender? Porque lá, os povos antigos, eles faziam sacrifício para que Deus se tornasse favoráveis a eles. O povo fazia sacrifício para que Deus se tornasse favoráveis a eles. Aqui, Deus envia Jesus Cristo para nós nos tornarmos favoráveis a Deus. Entendeu? Ele que faz essa obra. Não somos nós, ele que faz. Por isso que a palavra do Senhor fala que ele que nos amou primeiro, né? E aí entra a purificação dos nossos pecados. Outra palavra forte que vocês poucos vão ouvir hoje, nessa questão de propiciação, é a questão de aplacar a ira de Deus. Aplacar a ira de Deus. E algumas pessoas acham difícil entender isso, porque falam assim, poxa, mas Deus é amor, né? Deus é amor. E eu costumo dizer que o maior problema é justamente que Deus é bom, né? Deus é amor e Deus é justo. E nós não somos, né? Nós não somos. Eu gosto muito de dar esse exemplo, eu espero que os irmãos entenderam, a gente volta e fala sobre isso de novo. Seria assim, eu já preguei, já falei, já dei esse exemplo exatamente para a igreja. Seria da seguinte forma, o cara, ele entra na minha casa, ou ele entra na sua casa, vamos colocar na minha casa, o cara entra na minha casa e faz toda a atrocidade aqui dentro. Eu pego esse cara e levo ele diante do juiz. Aí esse juiz chega para ele e fala bem assim, nossa, eu sou um juiz muito amoroso, né? Pode ir embora, né? O que vai acontecer? O que eu vou pensar desse juiz? O que você vai pensar desse juiz? Né? Aquele soldado norte-americano que matou aquele homem negro sufocado com seu joelho, né? Aí ele chega diante do juiz, o juiz chega, não, eu sou amor, você está liberado. O que você pensa desse juiz? Você vai falar, esse cara é injusto, esse cara não é amor, né? Esse soldado merecia condenação. Olha o que ele fez. Não é isso que nós iríamos pensar? Nós iríamos pensar assim, esse cara... Então, a questão toda não é simplesmente assim, o amor responde tudo. Deus é amor e é por isso, não responde tudo, entendeu? A questão foi o seguinte, que Deus, ele enviou seu filho, né? E Jesus Cristo foi uma representação nossa de vida e de morte naquela cruz do Calvário. E a condenação que estava para vir sobre a minha vida e sobre a sua vida como os transgressores da lei, caiu sobre o seu filho, entendeu? Caiu sobre o seu filho. Então, Jesus Cristo, ele é a propiciação. O que acontece? Jesus, ele aplaca, né, seria a justiça de Deus, a justa ira de Deus. Nosso problema não é com o diabo, né? O diabo, ele não manda no inferno. O diabo, ele é réu do inferno, né? O nosso problema é que nós somos transgressores da lei. E Jesus cumpriu a lei, viveu uma vida justa. Por isso que não é só a morte de Jesus que nos justifica diante de Deus. Não é só a morte de Jesus
né, que nos leva para mais perto de Deus, é a vida de Jesus. Toda a sua vida, né, até a sua morte e sua ressurreição, que nos justifica, ou seja, que nos declara justo diante de Deus, que paga, né, um preço de sangue. Por isso que eu gosto de falar como, não sei se eu vou expressar bem, é de Dietrich Bonhoeffer, né, que ele fala que a graça, ela é barata, mas ela não é de graça. Entendeu? A graça é barata, mas ela não é de graça. E hoje, quando se prega um evangelho só de amor, só de amor, só de amor, só de amor, nós acabamos barateando a graça. Não estou falando que nós devemos usar discurso de ódio, mas nós devemos trazer todo o conselho da palavra de Deus. Porque senão o evangelho ele não vai fazer sentido. O evangelho não faz sentido. Se você não. Como é que uma boa notícia vai fazer sentido sem uma má? A gente precisa saber a má notícia. Né? E a má notícia é que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. E a boa notícia é que Jesus morreu, né? Para nos salvar, né? De toda a condenação e de todo pecado. São os termos importantes para que os irmãos entenderam. Propiciação, né? Que nos torna favoráveis a Deus, e expiação, que é anular ou cancelar os nossos pecados. Estamos chegando na parte final do nosso estudo hoje. Né? O Filho está assentado à direita na majestade das alturas. Por favor, não entendam isso aqui de maneira literal. Não entendam isso aqui de maneira literal. Né? Quando fala que o Filho está sentado à direita na majestade, nas alturas, está dizendo de uma posição de autoridade. Não está falando que Deus tem dois lados. Né? Deus ele é infinito. Não tem como nós, com nossa mente finita, compreender um Deus infinito. Um dia nós chegaremos lá e todas as coisas vão ser mais claras, mas ainda não tem. Então, a maneira de Deus se revelar a nós é essas maneiras mais, né, mais assim, de maneiras, como que eu vou colocar assim, de maneira rudimentar, assim, de maneira menor, para que nós podemos compreender esse infinito Deus. Não é que Jesus está lá à direita, não. Está falando de uma posição de autoridade. Né? Quem era muito literalista era o que o autor até utiliza aqui, que eu falei no início, ele era muito literalista, era Orígenes. Orígenes, ele era muito literalista. Né? Ele era tão literal que ele pegou aquele texto de Mateus 19, versículo 12, ele pegou aquele texto, ele interpretou de maneira tão literal que ele literalmente, né, amputou seu membro, né, utilizando aquele texto lá. Ele era um literalista assim, de primeira, né? Então esse nós não devemos levar as escrituras de toda maneira. O que é literal deve ser interpretado como literal, mas aqui com certeza não é literal. Deus, ele não tem lado, aqui está falando de uma posição de autoridade. Deus é espírito, Deus é eterno, né? E se nós colocarmos qualquer lado em Deus, nós estamos limitando a ele, né? A algum tamanho, né? Alguma coisa. Mas aqui está falando da sua posição de autoridade nas alturas, né? Que o termo quer nos informar que não há qualquer coisa acima dele. Ele é superior a todas as coisas. Ele está num lugar de honra, num lugar de glória. Ele é exaltado. Lembra que eu falei que a melhor maneira de usar essa epístola é pegar sempre essas palavrinhas, mais, melhor, né? Maior, entendeu? Isso nós vamos ver em toda a epístola de Hebreus, do início ao fim. Conclusão. Chegamos à conclusão. Então, Jesus, ele possui todas as qualidades para ser um mediador eficaz. O autor colocou assim: portanto, a grandeza do Filho de Deus recebe 7 confirmações e parece que ele possui, eu penso que ele possui em si todas as qualidades para ser o mediador entre Deus e os homens. Resumindo, quais são essas qualidades, né, que qualificam ele? Né? Resumindo, Jesus como superior aos profetas, no sentido dele ser a palavra final de Deus. Jesus Cristo como sacerdote,
sumo sacerdote, o sacrifício mais perfeito, e Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os três ofícios de Cristo que eu falei que merecia até um estudo a respeito disso, em uma outra lição, sobre os três ofícios de Cristo. E o que isso tem a ver, Anderson? Três ofícios de Cristo, profeta, rei e sacerdote, o que isso tem a ver comigo? Você, eu, como servos de Deus, também fazemos parte disso. Nós somos profetas no sentido de proclamar a palavra de Deus. Nós somos sacerdotes, como a palavra de Deus diz, nós somos sacerdotes, né? Do Senhor, e nós reinaremos eternamente com Ele. Profeta, rei, sacerdote, isso tem muito a ver com nós. Não pense que não tenha, porque tem. Né? Nós somos chamados a exercer esses três ofícios também: profeta, rei e sacerdote. Rei, reinaremos com ele. Sacerdotes, nós somos sacerdotes nosso lar, mas nós somos sacerdotes de Cristo também, né? E nós fazemos essa ligação também. Nós somos bem-aventurados pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Ou seja, nós não só fazemos a paz entre homens e homens, mas nós fazemos a paz entre homens e Deus. Entre homens e Deus, nós somos também chamados para fazer a paz. Nós não somos chamados para ser opressores, né? Para seguir algumas ideologias terríveis, né? De morte, né? A bandido ou qualquer outra coisa, porque muitos de nós somos transgressores também e somos salvos somente pela graça de Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, olhamos as pessoas que fazem coisa errada com desprezo e tal, nós acabamos nos colocando um pouco acima delas. E nós só não fazemos o que elas fazem porque a graça de Deus nos alcançou ou porque a graça de Deus nos limita. Devemos ser agradecidos e orar por uma sociedade melhor, por uma comunidade melhor, ainda que as coisas, a tendência é de mal a pior. Aplicação. Jesus Cristo, o Jesus Cristo que você prega é do tamanho desse que acabamos de conhecer? Ele possui essas características? Com muita tristeza no meu coração, eu coloquei a minha resposta aqui. Eu temo de que muitos que pregam de Cristo pregam um Deus fraco e limita a esse Deus a barganha. Eu acho que não pregam, né? Não estou colocando de maneira geral, mas eu acho que a supremacia e a soberania de Cristo, ela perdeu força, não tem? Não perdeu força no sentido bíblico, mas perdeu força em muitos ensinos, né? Pregando assim um Deus fraco. Nós pregamos mais de que Deus precisa de nós do que nós precisamos dele. Nós pregamos um Deus Papai Noel, um Deus que está no seu céu triste, né? Triste com tudo que está acontecendo, e nós não ensinamos e pregamos um Deus soberano. Nós deveríamos pregar um Jesus, eu também, deveríamos pregar um Jesus e um Deus em que a pessoa, quando ela ouvir a mensagem do Evangelho, ela aceite a ele como prisioneiro, aceita a sua liberdade. Como náufrago, aceitam o seu resgate em mar tempestuoso. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Espero que a palavra tenha falado ao coração dos irmãos. E na próxima semana nós vamos falar da superioridade de Cristo sobre os anjos. Vamos orar e finalizar. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque a tua vida, a tua morte e a tua ressurreição nos justifica diante de Deus. Não por nossas próprias obras, não pelo que nós fazemos, mas pelo que o seu Filho fez naquela cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito Santo que nos traz iluminação, instrução e direção da tua palavra. Abençoe a tua igreja. Tenha misericórdia de nossa nação. Que discursos de ódio, ó Deus, em nosso meio venha cair por terra e que o teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Senhor, que possamos temer mais o Senhor do que aos homens. Que os nossos corações estejam firmes no Senhor.
Que a tua palavra, Deus, fale poderosamente ao coração de cada um dos meus irmãos. E que eles possam entender, ó Deus, que dentro do seu ofício, como profeta, rei, sacerdote, nós também, ó Deus, devemos exercer esse ofício, refletir esse ofício no meio dos nossos queridos, ó Deus, do nosso próximo, ó Pai. Venha nos ajudar, ó Pai, a viver a tua palavra, venha nos ajudar a colocarmos em prática, venha nos dar iluminação, venha nos dar amor por tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu conforto e consolo no meio das mais densas tribulações e dificuldade. Que o teu nome seja da honra, glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem na paz até o próximo domingo, se Deus permitir. O pastor Cardoso hoje à noite vai estar aí, né, expondo e pregando a palavra de Deus nos nossos corações. Oremos para que Deus continue falando. Orem pela vida do pastor Cardoso. Orem pelo seu ministério. Terrível responsabilidade é todo dia ensinar essa palavra de manhã. Esteja orando pela vida dele. Tá bom? Fique na paz.